A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, paz do Senhor, pastores e obreiros, jovens, crianças, adultos, adolescentes. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se inscreva no nosso canal, dê um like, para que o YouTube entenda que é importante para você. Amados irmãos, irmãs, igreja, hoje é 30 de agosto de 2024, estarei falando sobre um tema muito importante, muito interessante, muito delicado dentro da igreja. Vamos falar sobre o dom da profecia superior aos dons de língua. Vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse ano de 2024 é o ano que Deus escolheu para orientar a igreja, para alertar a igreja, para renovar a igreja, amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Vamos iniciar. 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Vamos ler. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando-os, exortando e consolando. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, porque eu falei que é um problema, um ponto delicado. Porque, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, os pastores, os doutores, os donos da igreja, que tirou das mãos de Jesus Cristo, tomou para eles, castraram-se a dom da profecia da igreja. Porque a Bíblia diz que até João viu os profetas, amados, porque ali era lei. Até João, eu era profeta, dali para frente esforça-se para ganhar a vida, a salvação. Não tinha o Espírito Santo no tempo da lei. É isso que precisa abrir a mente, buscar o Senhor em oração. Não é imposição, não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho credencial e aponto. Não. É do joelho, boca no pó, para que Deus, pela misericórdia dele, revela qual é o dom mais importante para a igreja. Deus se preocupa com a igreja. Naquele tempo, Deus falava com o profeta, e o profeta trazia à nação de Israel a palavra. Quando é de bênção, era de bênção. Quando era de morte, era morte. Você está entendendo? Agora, aqui, eu vejo os pastores ensinando. Ai do profeta que levanta dentro da igreja. Porque os senhores pastores, oh meu Deus, que coisa! Os irmãos têm a Bíblia na mente, no coração, não sei aonde, mas tem exaltação lá em cima. Vigiai, meus irmãos pastores, crentes, medite na Bíblia. Lucifer caiu, não foi porque ele pecou com ninguém lá no céu, não. Foi porque da sua soberba. Tá entendendo? O homem, quando quer cair, é só não entrar na soberba. Por que os pastores repreendem? Quem sou eu para repreender alguém que está sendo usado em profecia dentro da igreja? A Bíblia me dá um amparo. Aquele que profetizar mentira, não foi de Deus, esse profeta morre. Mas quem mata o profeta é Deus, não é eu. Então, eu sou responsável por aquilo que eu transmito na profecia. Amado, a profecia é a Bíblia. Deus deu na igreja. Nem todos conhecem a Bíblia.
Todos podem ter a Bíblia na igreja, mas nem todos conhecem a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, meus amados, precisa conhecer o dono da Bíblia. A Bíblia é um livro que ilumina o caminho que nos leva à vida eterna. Mas essa mesma Bíblia também ela mostra o caminho que leva à perdição eterna. Segue o amor, procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amados, os irmãos querem o dom da cura para dizer eu sou usado na cura. Eu quero a revelação. Eu pego, porque Deus me revela, me usa na palavra. Amado, você sabe que 90% dos pregadores Deus não usa. Você sabe disso. Vocês usam a Deus. Vocês usam a Deus. Montando, requentando palavras e lançando seta contra a igreja, maldição, medo. Segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Amado, vocês sabem disso aí. Quantos pastores que vêm para a igreja com a mensagem preparada e com o tablet do lado para ir correndo? Amado, o Espírito Santo de Deus, ele não precisa dessas coisas. O Espírito Santo de Deus precisa de um coração aberto, uma mente de um homem ou uma mulher temente ao Pai. O Espírito Santo precisa de um coração que ama a igreja. Segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Veja o que acontece, meus amados, porque o que fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistério. Outro perigo, esse versículo 2. Quantas línguas tem na igreja? Porque a Bíblia é clara. Porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E em espírito fala mistério. Eu quero vos dizer para a igreja que no ano de 98, faz tempo, né? Mentira, 97. Eu estava numa convenção. Quando foi o diretor, fulano, só até eu falar, teve um arrebatamento de espírito. E aonde estão os profetas? E levantou pessoas, pastores, bajuladores, para transmitir, para interpretar e falar com a pessoa e outro interpretar. E eu sentado, pequeno, e Deus me disse, eu não estou falando, isso não vai acontecer. E eu fiquei quieto, porque Deus não mandou contenda. Deus não é Deus de contenda. E passou-se tempos e tempos, foi muito dinheiro, e queitou-se com isso aí. Meus amados irmãos, línguas estranhas eu falo com Deus. Posso ter o nome de receber pela misericórdia de Deus o dom de interpretar, mas 90% das línguas que falam na igreja não é do Espírito Santo. Eu assumo diante de Deus. Se alguém se sentir ofendido, ora a Deus. Certo? 90% dos intérpretes é mentirosos. Não é Deus, o Espírito Santo, deu dons à pessoa. Está entendendo?
90% dos pregadores são mentirosos, não é o Espírito Santo que a usa. 90% da igreja escandalizada é culpa dos pastores e dos pregadores. Porque Satanás, ele usa qualquer pessoa. Ele usa o macumbeiro, o macumbado, prostituto, adulto, afeminado, padre, papa. Usa os pastores, porque ele não tem corpo, ele usa quem der oportunidade para ele. E quantos mentem no altar? Então veja bem, versículo 3. O que profetiza fala aos homens, língua dos homens. Como eu vou profetizar para as pessoas em línguas e a pessoa não sabe que eu estou falando? Ou a igreja não sabe que eu estou falando? O dom da profecia, profetiza, fala aos homens, edificando. Quantas pessoas que estão trabalhando, quantos pastores, quantos obreiros estão sofrendo, e Deus levanta alguém em profecia para edificar a fé desse homem, desta mulher, desse jovem, diante de Deus. Meus queridos irmãos, a profecia, a Bíblia é clara, é o maior dos dons, principalmente da profecia, porque edifica alguém que precisa ouvir se Deus está falando com ele, se Deus está cuidando dele. Veja bem, o que profetiza fala aos homens, edificando, e exortando e consolando. A profecia edifica o homem e a mulher, exorta. O que é exortação? Dizer, meu filho, tenho visto os seus passos, cuidado esse caminho, olha a perseguição, estou lhe exortando para que ande pelo caminho. É assim, aleluia. E consola a pessoa, a luta que você está passando. A luta que você está passando, eu estou neste lugar, eu estou vendo, e fica consolando a pessoa. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser edificada na palavra, na profecia, ser consolada, ser exortada, ser edificada. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, não fale mal de alguém que profetiza. A Bíblia diz, julgai a profecia. Julgai, mas não repreende. Julguei o profeta. Amado, se uma pessoa for usada por Deus, dizendo para você que Deus falou, se Deus não falou, por que você vai matar a pessoa? A Bíblia diz para você, aquele profeta que proferir a palavra e não cumprir, este profeta morrerá. Mas ele proferiu a palavra em nome de Deus. Agora eu quero chamar a atenção. Você, pastor e pregador, que diz a profecia real é aqui a Bíblia. Deus está usando a mim. E eu tenho preparado mensagens para exortar, para coagir, para chamar as pessoas na frente em o nome de Deus, para cura, para porta de emprego, para riqueza. E Deus não falou.
Você é um profeta para a morte, vai morrer. Isso é diante de Deus. Às vezes pode viver a vida toda, ganhar o mundo inteiro, ter fama, mas perderá a sua salvação. Essa é a morte no último dia. Eu vos amo, irmãos. Para de brincar. Para de repreender o Espírito Santo e para de usar o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é com tristeza que eu vos falo, porque eu sei o que acontece com as igrejas, os pastores, pregadores, eu sei, vocês não me aceitam, mas aceitam Jesus, se converta, peça ao Senhor que tenha misericórdia. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele ama a igreja de tal maneira, que Ele, por causa de uma igreja, Ele é capaz de acabar com uma cidade. Tá entendendo? Às vezes, eu vou falar para vocês, testemunho que aconteceu comigo, quando eu era novo, pregava, cura divina, tinha vários versículos na mente, está entendendo? Mas pregava e Deus não se agradava. A igreja recebia, mas não era de Deus. Você sabe por que eu sabia que não era de Deus? E eu não sabia até então. Mas no tempo que a igreja orava, no tempo que tinha vigília assim, nós vamos chegar lá, 11 horas, dobrar o joelho, ora até meia-noite. Levanta logo o senhor com 3 hinos, dobra o joelho outra vez. Mais 1 hora. Na terceira hora de oração, você não pedia nada para você. Era só os dons espirituais. Batismo no Espírito Santo. Quem é crente naquela época, que era vigilante, sabe. Tinha muito que não era crente, mas debochava até. Tinha homens e mulheres, uma igreja com 100 crentes, tinha no mínimo 20 vasos entre homens e mulheres que Deus falava com eles. Quando tinha um pecado na igreja, a pessoa procurava o pastor para confessar, para que Deus não chamasse atenção no meio da igreja. Eu fui uma vigília em São Paulo. E Deus, Ele trata com a gente de tal maneira que você não tem como ir embora. Era umas 3 horas, 2 horas da manhã. Deus levanta uma mulher, eu nunca não conhecia ela, eu morava longe. E vai até mim e me disse: eu não mandei você pregar assim com o meu povo. Por que você faz isso? Eu te chamei para pegar a minha palavra e apacentar o meu rebanho. O Senhor falou que é mais ou menos umas 100 pessoas na oração. Mais ou menos 10 minutos puxando a orelha. E eu quieto. Terminou. Eu fiquei olhando pro povo até das 4 horas da manhã para me sair, tomar um ônibus e tomar o trem para ir para Mauá. Deus não aprovava a maneira que eu pregava. Porque eu preparava as mensagens. Eu corria a Bíblia citando versículo. E eu vejo acontecer hoje. Os homens leem uma passagem e colocam um celular, um tablet do lado e vai passando o dedo e falando, e persuadindo a igreja. Os louvores na igreja é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, olha para dentro de vocês e não para dentro de mim. Nós temos uma alma que vai prestar conta diante de Deus. E Deus está tratando conosco. Deus está exortando, edificando, aleluia, para que nós possamos vivermos assim.
Jesus Cristo está consolando os nossos corações, as nossas almas. Meu irmão e minha irmã, busca o Senhor na oração. Jesus Cristo, ele não tem segredo para comigo nem para com você. Tudo quanto o Pai o fizer saber, ele fará você e eu saber. Ele quer que apenas nós obedecemos a ele, como ele obedeceu ao Pai. E recebemos dele poder e autoridade, como ele recebeu do Pai, para que o mundo conhecesse a palavra dele. Amados, quantas pessoas na igreja enfermos há anos, e todos os pregadores que vai lá, chama que o Espírito Santo revelou as pessoas enfermas. E esse povo crê que é Deus e vai à frente e oram. E a pessoa não é curada. Amanhã se chama, vai ele outra vez. Ou de vez em quando, algum daqueles que fora todo dia, é avisado a morte deles. Tem um velório para eles. Meus amados, Deus não mente. Deus não é Deus de confusão. Se Deus falar que vai ressuscitar um morto, ele vai ressuscitar. Eu quero te dizer, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus Cristo não faz nada sem antes falar com seus profetas. E esses profetas devem avisar a igreja, ou seja, exortar a igreja do perigo que está acontecendo. E você, pastor, você é igreja, você não é o dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele está lá em cima. Ele quer te dar um galardão pelo trabalho que com coração, com amor você tem feito em prol das almas, prol das ovelhas. Meus irmãos pastores e obreiros, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos deixar da exaltação. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus está à porta. Ele está vindo buscar a igreja. E além de vir buscar a igreja, ele pode vir buscar você ou eu hoje. Como nós estamos? Se Jesus Cristo me chamar agora, será que ele vai me levar para ele? Ou ele tem que me colocar no prumo de Amós? Ele tem que me colocar no cadim. Quem sabe o que é o cadim? Derrete para purificar. Meus amados, cega-se a paz, o amor, mas principalmente clame ao Senhor para que Ele conceda qual é os dons especiais para você e para a igreja, mas principalmente o dom da profecia. É duro da profecia, o dom da profecia é um dom difícil. Sabe por quê? Quando nós falamos, Deus me revelou que tem uma pessoa que está canceroso. A igreja glorifica o nome do Senhor. Os pastores ficam alegres. Quem está canceroso fica alegre. Mas a família fica triste daqui 3 dias ou 1 mês, quando está na frente do corpo no velório. Porque eu falei, eu sempre peguei uma coisa. Tinha uma igreja que revelava X, e eu sempre falei para os obreiros dessa igreja, se eu quiser numa igreja de 100 membros, eu posso revelar 10 pessoas que têm um problema na coluna.
Ainda posso dar ainda o luxo de uma pessoa levantar a mão e dizer não é o revelado, porque tem mais de 10. Tem uma mulher que está sentindo aqui 5 pessoas aqui com dor no pé da barriga. Vai aparecer mais de 15. Eu tenho o luxo de poder levantar a mão. Ainda não foi você revelada. E Deus não a revelou, meus irmãos. Eu quero vos dizer que um tempo desse eu estava pregando numa igreja e Deus me disse assim, diz que eu estou curando uma pessoa. Eu não disse se era homem ou mulher. Está aqui, diga que eu estou curando, não ore por ele. E tem uma coisa, não diga para não ligar para você, para agradecer. Estou curando. E eu falei para a igreja, na hora, Deus está curando a pessoa que está aqui dentro, muito doente. E o pastor estava perto de mim e Deus não revelou. E ele era canceroso e já faleceu depois. Você está entendendo? Deus é justo, meus irmãos. Deus é justo. Há anos atrás, uns 5 anos mais ou menos, eu estava sentado na minha casa, no sofá, e uma prima minha que mora no interior liga para mim e disse, primo, 6 horas nós estamos orando porque a esposa de fulano, do meu primo, ela está grávida, foi para o hospital e o médico disse que a criança vai nascer com todo o problema, não formou, e agora vai tentar salvar um ou outro. Tem que salvar a mulher. Eu levantei, amém, primo, eu vou orar. Entrei no quarto, dobrei o joelho, comecei a falar ao Senhor, levanta e fala para ela que a criança vai nascer curada, normal. Eu levantei e liguei. Ela disse, primo, você não entende. Ela está na mesa de cirurgia. Os médicos não garantem a vida de um dos dois. Não tem mais. Eu falei, amém. Deus disse que ia nascer viva, curada. Eu desliguei. Ela ficou louca. Passou umas 2 horas, ela ligou para mim e disse, primo, aconteceu um milagre. Fulana está bem e a criança nasceu. Tiraram a criança com 7 meses. Só com um probleminha no coração vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, não vai fazer nada. Ela fica lá uns 2 meses, 1 mês lá para completar o tempo de nascer, porque foi tirado antes, mas ele não vai passar cirurgia. Deus não mente. Passou um mês e pouco, levaram para casa. Até uns 4 anos, sempre mandava foto do menino. Nasceu são, sem nada, e saiu a mãe e o filho. Deus, ele é Deus. Se ele falar que vai curar, ele vai curar e acabou. Eu tenho esse contato com Deus pela misericórdia dele. Não me garante a salvação. Eu quero vos dizer isso. Não me garante a salvação. A minha salvação está nas mãos de Deus. Deus sabe como eu sou falho. Miserável homem sou eu. Mas todos os dias, ao dormir, eu apresento a minha vida ao Senhor, porque eu não sei se eu vou levantar hoje. Mas se eu levantar hoje, até a hora de eu dormir, eu cometo pecados e mais pecados. Mas não vou cometer um pecado que vai me tirar a salvação, nem escandalizar a igreja, nem a família, nem a sociedade, porque esta palavra que eu peço ao meu Pai na hora que eu vou dormir, se amanhã eu tiver que levantar para cometer esse tipo de pecado, me prepara nessa noite, me recolhe para ti. Cada dia que eu levanto é mais uma oportunidade que Deus me deu, dizendo, Antônio, continua na minha presença, pedindo a minha misericórdia, que eu estou moldando você. Eu não estou moldado, estou sendo moldado pelo Senhor, pela bondade dEle. E tenho a incumbência de falar para a igreja, para os irmãos, para os obreiros, para os pastores que eu amo, porque temos o mesmo Espírito, ainda que os senhores
não me aceita, não me vê como pastor. Mas eu sou um pastor chamado por Deus. Não foi chamado pela convenção, não foi chamado com pastores. Eu não carreguei a mala de pastores para isso. Não concordei com aquilo que estava errado para ser um pastor. Eu fiz aquilo na presença do Senhor. A misericórdia de Deus, que me tirou lá do lamaçal do pecado, do charco horrível de lodo, me trouxe para lugares celestiais, fez de mim um pastor. Eu amo a igreja. A igreja é a única propriedade de Deus aqui na terra, porque foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Agora, amados, este ano é um ano de conceito, é um ano de graça, que Deus está fazendo a oportunidade da igreja, de mim e de nós, se consertarmos. Irmãos, vocês não entendem por que eu vos amo. Irmãs, você não entende por que eu vos amo. Se você imaginasse o amor de Deus para com você, o Espírito Santo ama tanto que ele chora quando está dentro do meu coração, que eu falo coisas com a mente voltada para o inimigo. Não é quando eu falo dos lábios para fora. Jesus Cristo sabe do meu coração, sabe do desejo da minha alma, das minhas necessidades. Sabe o porquê que eu vos digo, meus irmãos? Eu quero chegar diante de Deus naquele dia, mas eu quero ver você, pastor. Quero ver você, missionário e missionária. Quero ver você, evangelista, presbítero, diácono e diaconisa. Eu quero ver você, irmã do ciclo da oração. Eu quero ver você, jovem, dirigente de jovem, adolescente, dirigente de adolescente. Eu quero me encontrar com você lá na glória. E pela misericórdia de Deus, Ele já me mostrou alguma vez. Eu sou muito falho. Eu sou muito pequeno. Mas a misericórdia de Deus é grande. Deus tem me mostrado pessoas por anos para me orar, para conversar, para dar liberdade para a pessoa. Pessoas que Deus ia salvar. E até aqui o Senhor não tem envergonhado aquelas pessoas que Deus tem falado que tem uma obra com ele ou com ela. Pode escrever que vai ter a obra. Deus vai preparar o seu coração. Você será um grande homem pregador da palavra, ganhador de almas, com dons celestiais, mulher que prega palavras, mulher que vai ter dons de Deus para transmitir para a igreja. Essas pessoas, Deus coloca amor no coração. Você vai conhecer o amor, meu irmão e minha irmã, que eu tenho por você, o dia que você receber esses mesmos dons, porque eu não amava. O amor provém de Deus, é dom de Deus, não provém dos homens. Quando a pessoa está desviando da igreja, está sofrendo, pela misericórdia de Deus, Deus me mostra. Ele está dizendo para mim, ajuda, ora, vai visitar. Deus me ama e ama você. Medite na palavra, e os dons de Deus é para a igreja. É para você, para mim, para nós. Ora por essa nação, ora pelo mundo, ora pelos adultos, prostitutos, afeminados, ladrões e salteadores, macumbeiros e macumbados. Ora pelo presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senados e juízes. Ore pela eleição deste ano, ore pelo país, ore pela igreja, pelos pastores presidentes, ore por mim, que eu sou carente das vossas orações, que o Espírito Santo de Deus
fala em cada coração. Que Deus abençoe a igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém.